Olá, no nosso devocional de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre aquilo que Jesus disse quem ele era. Quer saber mais um pouco? Fique ligado no nosso devocional em família. Bom, no nosso devocional de hoje, então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre aquilo que Jesus disse sobre ele mesmo na palavra de Deus, na Bíblia. E a gente vai então abrir no capítulo 8 do Evangelho de João. Vamos começar lendo então o versículo 12. Ele diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então essas palavras de Jesus, né, é importante a gente saber o contexto. Jesus estava então em Jerusalém durante o festival das cabanas, né, o festival dos tabernáculos, das tendas. Ele está então ali perto do templo e Jesus profere essas palavras então para quem estivesse ali ouvindo. Talvez teriam discípulos de Jesus. Nós vemos que tem fariseus, mestres da lei ali presentes, e eles não concordam com aquilo que Jesus disse. Ele diz então que ele é a luz do mundo. Semana passada nós vimos que Jesus fala que ele é o pão da vida. Ele faz mais uma outra referência dizendo quem ele é, né? Ele é a luz do mundo. E João, ele faz com muita frequência, ele cita muito essa questão da luz, porque para os judeus a luz era um simbolismo muito importante de quem Deus era. E é interessante que, se nós formos observar Isaías, capítulo 49, versículo 6, ele diz que esse servo de Deus, o Messias, né, é o contexto do Messias de Deus, ele fala que ele seria uma luz para as nações, para os gentios e para as outras nações. Então o que Jesus está dizendo aqui, de fato, está relacionado com a sua divindade. Os judeus, né, que estavam ali presentes, eles estavam entendendo, ou eles entendiam essa relação do que Jesus estava falando, e ele estava se referindo a ele mesmo como a luz do mundo. E não apenas nesse trecho, se nós formos observar o resto desse capítulo 8 de João, Jesus afirma mais de uma vez sobre a sua divindade. Por exemplo, no versículo 24 ele diz: Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Versículo 28 também diz assim: Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada que faço é de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. E o versículo 58 diz assim: Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então o versículo 59 diz: Eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então nós vemos aqui que Jesus então profere outras palavras dizendo quem ele é. E na verdade esse eu sou, ele é mais do que um simples pronome. Ele está conectado, ele está relacionado com a identidade de Deus. Nós vimos semana passada em Êxodo, quando Deus se revela a Moisés, ele diz que eu sou, enviaria Moisés. Então nós vemos que esse eu sou é um título, é um nome de Deus. E então Jesus, ele está explicando para aquele grupo, né, de pessoas, para aquelas pessoas que estavam ali presentes,
que ele era Deus. E a gente vê que eles entenderam o que Jesus disse, porque no versículo 59 diz que eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Então, eles viram que Jesus estava se considerando Deus, e aqueles que não concordavam com o que Jesus disse, queriam apedrejar Jesus porque ele estava blasfemando. Mas nós vemos, né, pelo testemunho da palavra de Deus, que Jesus estava falando a verdade. Jesus estava expressando e dizendo quem ele era, que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, o Filho. E por que eu escolhi esse texto de hoje? Porque nós vivemos em períodos onde existe não se entende quem Jesus é. As pessoas veem Jesus como um sábio, um mestre. Muitas religiões não creem que Jesus é realmente Deus. Eles creem que ele é um anjo ou apenas um profeta, um ser que foi criado. Mas, através da palavra de Deus, nós vemos que Jesus é Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E nós vimos também nesse versículo que é apenas através da pessoa de Jesus Cristo que nós podemos obter o perdão dos nossos pecados. É no versículo 24. E às vezes a gente se encontra, né, com dificuldades quando a gente vai compartilhar do Evangelho, pessoas trazem, né, informações. Jesus nunca disse isso. Nós vemos aqui pela palavra de Deus que Jesus disse claramente quem ele é. Que Jesus é Deus, que Jesus é esse eu sou, que se revelou a Moisés. E que isso seja também nos nossos corações, que nós possamos lembrar quem Jesus é. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo. E se nós observarmos aquilo que Jesus fez, se nós tivermos Jesus no nosso coração, nós podemos também mostrar essa luz para o mundo, né? E que nós tenhamos então esse desejo de iluminar o mundo através da pessoa de Jesus Cristo, né? Compartilhando essa mensagem com as outras pessoas. Então que Deus te abençoe nesse sábado e que a palavra dele esteja nos nossos corações. Um grande abraço.